Recentemente saiu um livro de um jovem sociólogo canadense do campo conservador chamado Mathieu Bock-Côté, que se intitula O Multiculturalismo, a Religião Política da nossa época. Essa ideia é muito importante, uma religião política. Nós estamos diante de uma religião política. O Estado laico, né? Toda a gente, às vezes fazem objeções quando o príncipe Dom Bertrand ou algum outro príncipe dá uma ideia que ele fala de Deus. Não, mas não pode falar porque o Estado é laico. Meu amigo, não confunda alhos com bugalhos. O príncipe está falando das suas convicções pessoais, né? Bom, mas nós, nas sociedades laicas, temos uma religião impregnando a sociedade. E essa religião é o multiculturalismo. Todas as sociedades e todas as culturas são constituídas com base em valores, com base em princípios, com base em uma moral que plasma a identidade e a unidade tanto da cultura como da nação. Se nós pegarmos os indivíduos, a mentalidade dos indivíduos, as suas instituições, os seus costumes, as suas leis, a sua arte, o seu saber, as suas diversões, a sua música, a sua literatura, a sua arte culinária, as suas bebidas, tudo isso é impregnado por ideias essenciais que fazem a unidade daquele, ou seja do país, ou seja da área de civilização. Por exemplo, é só pegar inúmeros autores que falam de traços básicos, ou traços mais complexos, do que é a brasilidade. Leiam páginas do Gilberto Freire. Aí estão muitos dos traços fundamentais do que é o espírito brasileiro, podia-se dizer assim. E, por excelência, foram valores assim que plasmaram a civilização ocidental, que é uma civilização essencialmente cristã. Bom, ora, essa identidade da civilização ocidental e cristã, essa consciência que os indivíduos têm da sua civilização, nós temos da nossa civilização, é essa, essencialmente, que está sendo atacada pelo multiculturalismo. Eu vou tentar, aqui não com as minhas palavras, mas com as palavras do autor, claro, não vou resumir um livro, vai ser um resumo resumidíssimo, mas vou dar algumas ideias essenciais que ele dá no livro e que nos encaminham à resposta. Por que é que a monarquia é uma resposta a esse problema das sociedades modernas? Primeiro, ele diz o seguinte: o multiculturalismo, na realidade, é filho dos teóricos marxistas, que trocaram o paradigma econômico pelo paradigma da diversidade, que é, digamos assim, uma falácia para destruir a unidade das sociedades contemporâneas. É um projeto político-ideológico, diz ele, baseado nesse termo vago chamado direitos humanos. Tudo o que o Estado não gosta, etc., são direitos humanos que são garantidos para minorias. Bom. E ele diz o seguinte: o multiculturalismo pressupõe a desagregação da consciência ocidental e uma reescrita da história. Mas uma reescrita da história com uma nota especial, a tinta da culpabilidade. Tudo que nós voltamos para trás na nossa história, nós somos culpados. Nós também somos os culpados pelo passado. Eu vou-lhes dar um exemplo concreto que nós vivemos hoje em dia. As cotas, as famosas cotas das universidades, as cotas raciais, são impostas em nome do quê? De uma dívida histórica. Nós todos aqui temos que pagar uma dívida histórica. Não sabemos do quê, não sabemos porquê, mas temos que pagar. E o Estado nos impõe as cotas em nome de uma dívida histórica. Outro fato concreto. Nas ideias feministas, quantas vezes neste ano já, houve ondas classificando a sociedade como estupradora em potencial. Todos nós que nunca pensámos em fazer um estupro, somos estupradores. Não sei se dá para perceber o seguinte: nós somos culpados de uma coisa que nós não sabemos. Mas somos. E tem pesquisas para tudo isso, né?
Tem pesquisas que provam tudo isso. Então, você é um estuprador. Não diga que não é, porque é. Então, isso é desagregador e a pessoa se sente amarfanhada. Imagina, nós estamos aqui, procuramos ser pessoas honestas, mas não, somos acusados de milhares de coisas que seriam as nossas culpas. Né? Bom, então, diz ele, a civilização ocidental passa a ser alvo da diversidade. E essa diversidade altera, contesta valores sociais, valores políticos, valores morais do Ocidente. Ele até diz uma coisa muito interessante. Não sei se já perceberam que, em qualquer parte do mundo, uma sociedade que acolhe imigrantes, o que é que ela faz? É como uma pessoa que acolhe uma pessoa na sua casa. Ela acolhe, de benevolência, acolhe a outra na sua casa. Agora, imagine que eu sou acolhido numa dificuldade da minha vida. Eu sou acolhido na casa de uma pessoa e chego lá do seguinte, olha, meu amigo, aqui não vai ser assim, porque eu agora estou mandando que seja assim. Quer dizer, a pessoa vai, mas espera aí, isso aqui é a minha casa. Eu abri a minha porta para você estar aqui dentro e você agora vai dar as suas regras. E mais, eu vou entrar lá e vou exigir desculpas da pessoa que me abriu a porta da casa. Espera aí, o que é isso? Então ele diz o seguinte, o Ocidente, diante das ondas migratórias, passou a ter um direito só, pedir desculpas. Nós que estamos abrindo as portas aos outros, temos que pedir desculpas às pessoas que estão entrando. Não sei se dá para perceber como isso é desagregador, socialmente, politicamente e de mentalidade também. Bom, mas ele frisa um aspecto importante. Como é que se mantém a unidade de uma sociedade através dos tempos? É com a narrativa histórica. Ora, no momento em que o passado passa a ser narrado como uma sequência de crimes, de sistemas discriminatórios, frutos, como ele diz, do famoso homem branco heterossexual, quando isso passa a ser a narrativa da história, é preciso o quê? Reescrever a história. E é preciso que os jovens sejam preservados, entre aspas, da verdadeira história para serem apresentados à nova história. E nós temos uma legitimidade multiculturalista que se vai afirmando nas sociedades modernas. Ele aponta muito bem o seguinte, todos aqueles como nós, por exemplo, que se debruçam com admiração sobre o passado para buscar nele valores para a construção do presente e do futuro, todos esses são nostálgicos doentios. Por quê? Porque eles querem resgatar um passado que é criminoso. Então, eu chamo a atenção para isso. Nós estamos diante de uma guerra nas entranhas das mentalidades das pessoas. Estamos diante de uma guerra nas entranhas das instituições da sociedade. Nós estamos numa guerra nas entranhas das instituições também, pelo seguinte, porque se as instituições são representativas de um passado, elas precisam ser todas reformuladas. Mas nós temos consequências nisso. O que é que acontece? Primeiro, o multiculturalismo se institucionaliza. O Estado e as grandes empresas passam a propugnar os valores do multiculturalismo. Desculpa, uma coisa que eu, às vezes, a vontade assim, é ridículo, né? A pessoa vai a um lugar qualquer, pegar um copo, salva o planeta. Calma, eu não posso pegar esse copo porque eu estou atacando o planeta. Que é isso? Salva o planeta. Eu sempre gosto de contar isso porque, para mim, como português, eu fiquei assim impressionado. Uma vez que eu fui a Manaus, o Rio Negro estava, na época das enchentes, estava 16 metros acima do nível dele. Quer dizer, e uma pessoa como eu, dentro de um rio que parece um mar, porque a gente olha para qualquer lugar, não vê terra por nenhum lugar, vira aquela água toda, e de repente chega ao hotel e diz assim, poupe água, cuidado, não deixe a sua torneira aberta, poupe água para salvar o planeta. Eu disse assim, puxa, está aqui um rio que tem água, isso é uma coisa doentia, né? Mas a pessoa vai sendo condicionada em comportamentos
como se a pessoa fosse doente. Ele diz isso: o Estado passa a tratar as pessoas como doentes e passa a tratar a sociedade como doentia no seu conjunto. E qual é a doença que essa sociedade tem? Os preconceitos. Tudo é preconceito. Se você é contra alguma coisa, é preconceito. Se você diz, não, mas os muçulmanos estão explodindo bombas. Preconceituoso, pois. Quem disse que são os muçulmanos que estão explodindo bombas? Por acaso, são sempre eles, mas é um preconceito. É um preconceito. Bom, o sujeito vai dizer isso até ele ser morto pela bomba, né? Ele não vai dizer mais nada. E o que é que o autor chama a atenção? Então, as sociedades estão sendo reeducadas pelo Estado em nome do multiculturalismo. Agora, qual é a diferença disso para a Revolução Cultural Chinesa, por exemplo, que propunha reeducar as pessoas? Os slogans, ele também chama a atenção disso: discriminação, racismo, xenofobia, homofobia, islamofobia, depredação da natureza, tornam-se slogans intimidatórios. Mas mais do que isso, eles são intimidatórios, mas vêm revestidos de uma nota científica. Então, parece que é uma coisa científica. Não, porque foi feita uma análise e tal, esse problema do sujeito achar que é o Islã e tal coisa, isso já tem uma análise científica que foi feita, é um preconceito que vem de épocas remotas e tal. Ou então, nós, além do mais, achamos que todos esses ataques que nos são feitos são coisas científicas. Bom, como essa questão do aquecimento global e outras coisas que todas nos são apresentadas como infalíveis, entre aspas, pela ciência. Bom. Depois, há um outro efeito desse multiculturalismo. Uma nação que se deixa convencer a si mesmo desse quadro de culpas e pesadelos, se ela olha para o passado e pensa, não, nós só cometemos crimes. Como muita gente diz, não, os portugueses vieram para aqui e só cometeram crimes, só fizeram isso, só fizeram aquilo. Há um cientista, Evaristo Miranda, que é da Unicamp e da Embrapa. Ele uma vez estava na Itália fazendo uma palestra sobre a Amazônia, sobre o Brasil, e um italiano perguntou, o senhor podia falar do... Ele é monarquista, muito amigo do príncipe Dom Bertrand. O senhor podia falar sobre o genocídio dos índios? Sim, eu posso falar, sim. Aí ele começou a dar dados históricos e tal sobre o genocídio dos índios entre si, sobre as matanças dos índios entre si. Aí o italiano disse, não, mas esse genocídio não, o outro. Mas qual outro, disse ele? Qual outro? Eu conheço esse. Esse é um dado histórico, etc. Agora, qual é o outro? Bom, o outro era o outro inventado pela propaganda. Bom, então imagine o seguinte, quando uma nação se deixa influenciar por essa narrativa mentirosa e de um passado criminoso, ela vai começando a perder a identidade. E ela deixa de ter de si uma visão objetiva e se torna irreconhecível aos seus próprios olhos. Por isso é que há muita gente que diz, ainda outro dia Dom Bertrand estava dando uma entrevista no Rio Grande do Sul e uma das pessoas que fez perguntas pela internet dizia o seguinte, puxa, era muito melhor que o Brasil tivesse sido colonizado por portugueses, era muito melhor que tudo fosse diferente, e a pessoa tem aversão ao próprio país. Por quê? Porque ela cai nessa narrativa. Mas há mais do que isso. Se nós passamos a ter como narrativa da nossa história e do nosso passado e da nossa identidade a narrativa do inimigo, nós estamos nas mãos do inimigo. E nós perdemos a nossa própria independência. Porque na hora da decisão, nós não vamos decidir objetivamente, nós vamos decidir influenciados pela narrativa falseada que fizeram da nossa história. Bom, é muito curioso, nós ouvimos isso muito, o Bruno é cientista política, não sei se isso aqui é uma definição precisa ou não em ciência política, porque eu não sou formado em ciência política,
mas fala-se muito de populismo. Mas a palavra populismo passou a ter um monte de significados, né? E não são bem precisos. Nós temos, realmente, qualificam-se como populistas muitos destes governos de esquerda da América do Sul que falam em nome do povo e depois impõem os regimes que nós estamos vendo aqui na Venezuela, etc. Mas também se fala muito na Europa de um populismo que seria o seguinte: a reação das pessoas a esse multiculturalismo seria um populismo, seria uma pecha contra a reação que as pessoas têm desse processo. Então ele diz o seguinte: o que é o populismo e que povo é esse do populismo, por exemplo, na Europa? É o povo histórico das nações, é o povo de outrora, é o povo conservador. Conservador não das ideias conservadoras, é o povo da mentalidade conservadora, que quer as suas tradições, que quer as suas identidades nacionais. Esse aí passa a ser classificado como uma espécie de dejeto da sociedade, populismo. E esse povo é jogado para fora. Bom, então eu entro agora no seguinte, mais concretamente, à vista desse quadro, o que é que está acontecendo no Brasil? Outro dia eu não tenho muita paciência para ficar vendo vídeos, não, mas outro dia tive a paciência de ver um vídeo de um economista que resumia a crise do Brasil, uns 12 minutos mais ou menos, de uma maneira que eu achei muito engraçada. Ele diz o seguinte: como é que ele resume a atual crise do Brasil? A opinião pública deu-se conta de que existe impunidade nas instituições políticas. E, com a sua cobrança, fez começar a diminuir a corrupção. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo é que essa diminuição da corrupção vai ter um impacto no crescimento brasileiro. E terceiro, as pessoas se deram conta de que o Brasil cresceu menos do que poderia crescer e que, portanto, daqui para frente vai crescer mais. E eu disse assim, puxa, uma equação do PIB dá uma explicação da crise do Brasil. Quer dizer, eu achei, desculpe, até pode haver isso, até pode haver assim na superfície isso aqui, mas isso é a explicação da crise brasileira? Bom, outros, um pouco mais profundos, dizem o seguinte: